Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa nossa videoaula de hoje nós vamos discutir os argumentos de Max Weber. Esses argumentos foram selecionados pela autora Cristina Costa e se fazem presentes no seu livro Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade. Tá? O primeiro ponto que a Cristina nos chama a atenção é que toda a argumentação de Weber pressupõe uma pesquisa histórica. Tá? Não é um processo que se dá aleatoriamente, não é nada que funcione, digamos assim, de forma estanque. Tá? A pesquisa histórica, segundo o argumento weberiano, ela é essencial para a compreensão das sociedades. Assim, ou seja, e mais do que isso, tá? Se ela é fundamental para a compreensão da sociedade, eu também posso deduzir uma outra coisa, que cada sociedade possui a sua história. Cada sociedade, portanto, terá a sua forma, na medida do possível, particular de organização social. Tá? Então, eu posso até ter alguns elementos, algumas ferramentas para tentar estudar a sociedade, porém, tá, eu não posso dizer que a sociedade X ela é igual à sociedade Y. Não, elas têm processos históricos diferentes e, portanto, são obrigatoriamente diferentes na sua organização social. Tá? E nesse sentido, tá, então, se as sociedades são distintas, como é que Weber vai conseguir estudar, vai conseguir pensar os grupos sociais? Tá? A primeira coisa, tá, é o que ele chama de ação social, tá? Que é a conduta humana dotada de sentido. Tá? Ou seja, as normas sociais elas só se tornam concretas quando se manifestam em cada indivíduo sob uma forma de motivação. Ou seja, o indivíduo é que dá o tom, o indivíduo é que dá o ritmo da sociedade. É o indivíduo que, portanto, que forma a sociedade. Para quem já teve a oportunidade de pensar os argumentos, por exemplo, de Emile Durkheim, em Durkheim é exatamente o inverso, é a sociedade que forma o indivíduo. No caso de Max Weber, não. É o indivíduo que contribui, por meio de sua ação, para a formação da sociedade. E se essa ação ela é compartilhada com outras pessoas, Weber denominou isso de relação social. Então temos, a minha atitude é uma ação social, e essa atitude compartilhada com outros transforma-se numa relação social. Tá? Relação esta, é claro, que dependerá da ação do outro também. Isso é evidente. Tá? Ora, se eu então tenho os indivíduos como o principal, como o motor do funcionamento da sociedade, tá? Como é que então eu posso tentar fazer uma análise do meio social, tá? do comportamento das pessoas? Weber criou a categoria de tipo ideal. O tipo ideal, com licença. Obrigado. O tipo ideal em Weber é o quê? É você pegar certas características que você identifica num determinado grupo social, potencializa essas características, tá? Exagera, cria um modelo que na prática ele não existe na realidade, tá? E aí faz o que com esse modelo? Pega esse modelo e reaplica ao meio social ou a diversos meios sociais. E criando medidas de quanto mais próximo ou mais distante daquele modelo, daquele tipo ideal, você vai poder traçar uma determinada análise. Tá? Vamos supor, vamos pensar, traduzir isso num exemplo. Qual seria um tipo ideal, por exemplo, do funcionamento das pessoas na administração pública? Tá? Eu teria pessoas que fossem dinâmicas, por favor, em termos de tipo ideal, tá? Dinâmicas, capazes, que fossem bem articuladas, que se percebessem claramente o quão são representantes da sociedade. Quer dizer, não esquecer que o Estado ele deve representar os interesses da sociedade. Muito bem, então eu crio esse tipo ideal. Aí o que eu faço? Eu pego esse modelo ideal que não existe em lugar nenhum do mundo e vou aplicá-lo aos meios sociais que eu pretendo estudar. Então, na medida em que aquele grupo se aproxime mais ou menos daquele tipo ideal, eu posso tecer uma análise daquele comportamento do que vem a ser um funcionário da administração pública, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo que eu estou citando aqui. Nós poderíamos pegar os mais inúmeros casos, tá, do meio social para tentarmos fazer uma análise. Tá? Bom, e por fim, dentro dessas categorias weberianas,
Há uma categoria que a Cristina não inseriu e eu gostaria não apresentou, perdão, e eu gostaria de inserir, que é a categoria de classe social em Max Weber, tá? Ora, classe social, para quem já estudou Karl Marx, por exemplo, sabe perfeitamente que classe social em Marx envolve a ideia de consciência de classe, eu pertenço a um grupo, e 2, eu sei que existe um grupo em oposição a mim. Essa é a definição de classe social para Karl Marx. Para Max Weber, classe social, ela envolve a soma de 3 categorias, a saber, a condição econômica daquelas pessoas, a faixa salarial, de renda, o que vocês quiserem. 2, os interesses em consumo. E 3, a capacidade de consumo. Tá? Então, quando eu falo em classe social, para Max Weber, eu tenho que pensar sempre no seguinte: quanto esse sujeito ganha? Quais os interesses que ele tem enquanto consumidor? E qual a capacidade efetiva que ele tem para consumir aquilo? Ou se vamos pegar duas pessoas distintas, ambas, uma que mora, por exemplo, numa capital, pode ser Belo Horizonte, Rio, São Paulo, não importa, e uma outra que mora numa pequena cidade do interior de qualquer estado, tá? Não me interessa qual. Essa pessoa que mora na capital e essa pessoa que mora no interior, ambas ganham, sei lá, R$2.000 por mês, tá? Segundo aspecto, ambas têm interesses de consumo idênticos. Querem ter um aparelho de DVD, acesso à internet, uma casa confortável, até aí tudo bem. Só que o sujeito que mora na capital, por exemplo, ele tem facilidade em adquirir aparelhos de DVD, ele tem facilidade de acesso à internet, etc. Já o cara que mora numa cidadezinha do interior, não há sinal de internet lá, não há uma loja que venda um aparelho de DVD decente, etc. Então, nesses 2 casos, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas têm a mesma renda, porém, elas não pertencem à mesma classe social. Porque, apesar de terem a mesma renda e os mesmos interesses de consumo, elas não têm a mesma capacidade de consumir. Essa é uma categoria de análise Weber que eu achei importante incluir aqui na nossa videoaula, e com essa explicação eu encerro essa videoaula de hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.